Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Curtam a nossa página no Facebook. E na aba seguindo selecione ver primeiro. Shalom Produções. Ninguém pode se exaltar diante de Deus, porque todo ser que se exalta, Deus abate. Todo ser que se exalta muito, pode esperar que a queda é feia, mas todo ser que se humilha, ele diz, pode deixar que eu exalto. Porque tem gente na igreja que só quer mandar. Tem gente na igreja que é bom para mandar, é bom para isso, é bom para aquilo, mas o reino de Deus aqui é mandar e ser submisso também, é autoridade e submissão também, porque na igreja não tem bom não, irmão, na igreja não tem mandarrão não, na igreja não tem autoridade máxima não, a autoridade na igreja é Deus. Se não gostou, vai procurar o que fazer, porque aqui é lugar de adorar. Deus está dizendo, eu estou levantando uma geração cheia de autoridade para pisar em quem? Não é no irmão não, é na serpente e no escorpião. Do Satanás arruma a tua trouxa, cai fora. Na hora do culto Deus não dá vitória a ninguém. Na hora do culto Deus não dá vitória a ninguém, porque o culto não é para o homem, o culto é para ele. Você não veio receber, você veio dar. E que hora é que eu recebo minha vitória? Depois do culto. Primeiro você adora, depois Deus te dá vitória. Tu é noiva ou tu é concubina? Porque noiva é diferente. Noiva se diferencia. A noiva não é dessa terra, não se compromete com as coisas dessa terra. A noiva, ela só tem comprometimento com o noivo. Aos Hebreus capítulo 2, verso 14, quem achou diz amém. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos que vieram aqui adorar Jesus Cristo. Quem veio aqui adorar Jesus? Capítulo 2, verso 14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte, para que através de quê? Através de quê? Ele destruísse aquele que tinha o império da, isto é, o diabo. Tome assento dizendo glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto aqui foi escrito por um anônimo. A carta aos Hebreus, olhe para cá por favor. Ninguém sabe ao certo quem escreveu essa carta aqui. O que sabemos é que até hoje os teólogos tentam discernir, entender, descobrir quem foi que escreveu essa carta aqui. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Tiago, porque a expressão, o som da expressão, às vezes parece Paulo, parece Tiago, mas independente de quem escreveu, essa carta carrega um peso de autoridade muito grande. Perceba que no capítulo 1 dessa carta aqui, o escritor começa adorando, magnificando a Jesus, a Deus na pessoa de Jesus. Se você perceber no capítulo 1 de aos Hebreus, o escritor vai dizer que Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Você vai ver o escritor aqui exaltando a Deus, magnificando a Deus através da pessoa de Jesus. No capítulo 2, no verso 14, há aqui
alguns mistérios extraordinários a ser revelado a nós. Perceba que o escritor diz, já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. O escritor aqui está apontando exatamente, diretamente para a pessoa de Jesus. Ele está dizendo, já que os filhos são participantes. Quem são os filhos? Nós. São participantes da carne e do sangue. Isso aqui fala de aflição. Tudo que nós passamos aqui, Jesus também passou. Tudo que nós estamos enfrentando hoje, Jesus também enfrentou. Então, perceba que o escritor aqui está apontando diretamente para a pessoa de Jesus. Ele está dizendo, tudo que vocês estão passando agora, ele também passou. Tudo que vocês estão participando agora, ele também participou. Mas participar da aflição aqui tem um propósito. E que propósito é este? Aniquilar, destruir, acabar, quebrar o império da morte? Não. Aniquilar, destruir, acabar com aquele que tinha o império da morte. Porque o alvo aqui não é o império. O alvo aqui é quem comanda o império. Eu vou repetir. O alvo aqui não é o império. O alvo aqui de Jesus, Jesus quer destruir aquele que tem o império, porque destruindo o comando do império, por consequência também o império cai. Só que a ferramenta, a arma que vai ser usada para destruir esse império é inusitada. Por quê? O escritor diz que através da morte ele destruiu aquele que tinha o império da morte. Falei, nossa, alguém com a morte destruiu aquele que tinha o império da morte. Para entendermos esse texto aqui, precisamos contextualizar um pouco. Olhe para cá. A morte não é um ser como muita gente imagina, como aparece nos desenhos animados. A morte não é um ser que tem a aparência de esqueleto, com a roupa preta, com um chapéu longo, com a foice na mão. Não. A morte é um item que foi estabelecido pelo próprio Deus. Para quê? Para punir todo ser que transgride a sua lei, a sua palavra. Todo ser que transgride a lei, a palavra de Deus, é punido com a morte. Todo ser que transgride a Torá, Silas, está falando de lei? Não, porque lei é diferente de Torá. A Torá quer dizer instrução. A palavra Torá quer dizer nada menos, nada mais do que instrução. E instrução é diferente de lei. Por exemplo, a lei diz que se eu roubar, eu tenho que ser preso. A instrução me ensina a não roubar. A lei diz que se eu cometer um crime, eu vou ser punido e tenho que pagar. O próprio Jesus disse que aquele que comete um crime, ele tem que pagar até o último centavo. Então, a instrução vai me ensinar a não cometer crimes. É por isso que o proverbista Salomão, ele escrevendo, ele diz, se ensina, instrui o teu filho o caminho que deve andar. Por quê? Eu não posso forçar o meu filho a vir para a igreja. Eu não posso forçar o meu filho a ser crente. Eu preciso ensinar a ele a amar a Deus. E quando eu ensino ele, eu instruo a ele a amar a Deus, quando dá 6 horas o menino já está tomado banho e arrumado para vir para a igreja. Porque ele ama a Deus. E quem ama se sacrifica. Então perceba que quem transgride a instrução de Deus é punido com a morte. Olhe para mim aqui. Em tudo que se move debaixo do céu, em tudo que se move na terra, tem instrução de Deus, tem Torá. Me prove isso na Bíblia, Silas? Provo sim. Você se lembra quando Deus criou o planeta? Se lembra quando Deus criou os luminares? Por exemplo,
Deus disse ao sol: você vai brilhar de dia. Instruiu a ele: você vai brilhar de dia, não vai se aproximar da terra, também não vai se distanciar muito, você vai ficar exatamente no lugar que eu estabeleci você. A ciência diz que se o sol se aproximar 1 milímetro da terra, ele incinera a terra por inteiro. Por que ele não se aproxima? Porque Deus instruiu ele a não se aproximar. E pasme os senhores e as senhoras, o único ser, a única parte da criação de Deus que desobedeceu a instrução do Eterno foi o homem. Quer saber o detalhe? O detalhe aqui é que o homem, a humanidade, é a maior criação de Deus. Deus criou o sol, instruiu, e até hoje o sol obedece à instrução de Deus. Deus instruiu a lua, e a lua até hoje obedece à instrução de Deus. Deus instruiu as estrelas, e o salmista diz que ele chama cada uma pelo seu nome, todas elas obedecem. Glória a Deus. Mas o único ser que foi criado, que desobedeceu, foi Deus, foi o homem. Deus criou o homem e lhe deu uma instrução, deu a Torá a ele, disse: de todas as árvores do jardim você vai comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem transgrediu a instrução que Deus deu. Já que a morte é um item que Deus estabeleceu para punir quem desobedece, então o primeiro ser a ser punido pela morte não foi Adão. O primeiro ser a ser punido pela morte foi Satã, Lúcifer. O que a nossa tradução nós conhecemos como Lúcifer, mas no original o nome dele é Chamael, que quer dizer Deus está nele, Elohim está nele. Deus disse, aleluia, a Adão. Adão desobedeceu, só que Adão não é o criador, o percursor do pecado. O pecado foi achado em Lúcifer. Por quê? Lúcifer quebrou a base da Torá, a base da instrução. A Torá, a lei que Deus estabeleceu e deu a Moisés, os 10 mandamentos, diz: não cobiçarás, não dará falso testemunho, não terá outro Deus além diante de ti. Só que Lúcifer, ele não queria outro Deus diante dele, ele queria ser o próprio, quebrou o primeiro mandamento. Ele cobiçou o trono de Deus e disse assim: eu vou estabelecer o meu no mais alto do lugar no céu, acima das estrelas eu vou estabelecer o meu trono. A punição de Deus, Anderson, para Lúcifer, segundo o desejo que estava no seu coração, foi proporcional. Olhe para mim aqui. Ele disse: subirei o mais alto. Aí o Eterno olhou e disse: porque disseste no teu coração, subirei o mais alto, eu te lançarei ao mais profundo do abismo. Eu vou te lançar lá embaixo. Por quê? Ninguém pode se exaltar diante de Deus, porque todo ser que se exalta, Deus abate. Todo ser que se exalta muito pode esperar que a queda é feia, mas todo ser que se humilha, ele diz: pode deixar que eu exalto. Todo ser que se humilha, ele diz: pode deixar que eu exalto. Olhe para mim aqui, a palavra morte no original hebraico vem do hebraico. O termo hebraico para a palavra morte é mote, que quer dizer separação da vida ou separação eterna da vida. Isso vai muito de contexto, pastor Ederlan Mariano. No contexto de Lúcifer, foi separação eterna, porque ele pode fazer o que ele quiser, nunca mais ele vai provar da presença de Deus. No contexto de Adão, foi separação momentânea, porque depois da morte no madeiro, tudo que foi separado, ele uniu novamente com a sua morte. Só que no contexto de Lúcifer, ele nunca mais pode, porque ele já foi julgado eternamente, perpetuamente. Só que ele fica batendo cabeça com a igreja. Sabe por quê? Porque se fosse bater o pecado de todo mundo aqui, tá todo mundo dando glória bonito, todo mundo dando aleluia, falando em línguas estranhas. Mas se fosse bater o pecado de todo mundo aqui, inclusive o meu, na calculadora, da hora que a gente acordou até agora, a calculadora dá uma loucura. Mas sabe o que é que a palavra dele diz?
filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, se preocupa não, se arrepende. Por quê? Quando tem arrependimento, o advogado entra em ação. Aleluia, aleluia. Se pecais, tem de um advogado. Só que aí é a revolta de Satanás. Por quê? A morte separou, porque ele transgrediu a lei de Deus e morreu. Porque a morte é separação do homem e Deus. Olhe para mim aqui. A única coisa que se caracteriza pecado é a transgressão da palavra. A única coisa que se caracteriza pecado é a transgressão da palavra. Ô Silas, oi, você está me dizendo que roubar não é pecado? É exatamente isto que eu estou lhe dizendo. Silas, você está dizendo que mentir não é pecado? É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Silas, você está dizendo que adultério não é pecado? Eu estou dizendo que adultério não é pecado. E o que é isso? Isso são os frutos do pecado. E o que é pecado? Transgressão da palavra. Quando eu transgrido a palavra, eu peco. E tudo que eu faço depois é só os frutos. Me explique melhor. Olhe para mim aqui. Digamos que isso aqui é um pé de manga, ó, um pé de manga. Esse pé de manga, o nome dele é pecado. Eu preciso matá-lo porque ele está me matando. E o pecado mata e ainda leva o homem para o inferno. O pecado mata e ainda leva o homem para o inferno. Olha para mim aqui. Esse pé de manga aqui é chamado pecado. Se eu arrancar, tá cheio de manga, tá cheio de frutos de pecado. Se eu arrancar os frutos dele, eu vou matar a árvore. Mata ou não mata? Não mata não. Então, já que não resolveu arrancar os frutos, eu vou podar, vou arrancar os galhos. Mata a árvore? Não mata não. O que é que vai funcionar? É se eu arrancar a árvore pela raiz. É por isso que João Batista aparece pregando no deserto e diz assim, ó, e o machado já está posto à raiz das árvores. Por quê? Porque o mal só é arrancado quando se arranca pela raiz. É por isso, Eric, que a gente vê na igreja o camarada que bebia lá fora e dentro da igreja ele ainda sente vontade de beber. Por quê? Não arrancou pela raiz, só fez arrancar os frutos. É por isso que você vê, Aderlan, o cara tinha 2 mulheres lá fora e aqui dentro ainda quer ter 2 mulheres. Aqui dentro mesmo não. Por quê? Todo mal aqui essa tarde, Deus está dizendo, eu vou arrancar pela raiz. Ergue a mão para cima, vai. Ergue a mão para cima, vai arrancar pela raiz. Raiz. É aí que está o problema. É aí que está o problema. E quando tem... Vou dizer uma coisa. Quando o pecado enraiza na vida do crente, dá trabalho para tirar. Olha para mim aqui. Já viu um lenhador cortando uma árvore pela raiz? Nenhum lenhador arranca pela raiz, não. O único lenhador que trabalha com machado e arranca pela raiz é Jesus, meu amigo. O lenhador corta e deixa o tronco lá enraizado. Jesus diz, não, eu sei onde é que o mal está enraizado. Ele só bate na raiz. Só bate na raiz. Olhe para mim aqui. Separado por causa do pecado. Só que quando Lúcifer cai aqui, Deus desce para fazer o homem. Aí Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha para mim aqui. Quem já leu aquele texto que diz, e deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão um só. Quem já leu? Todo mundo aqui já leu. Olha para mim. Na verdade, o termo unir-se não aparece no original, não existe. O termo que aparece ali é fundir-se. Fundir, porque tudo que é unido um dia separa. E o que é fundido nunca mais separa. A única coisa que vai separar alguma coisa que foi fundido é a morte. Me explique direito. Essas pedras de piso aqui, tá vendo? Elas estão unidas ao chão através do argamassa. Não precisa ser pedreiro para entender isto. Elas estão unidas. Pode se passar 1000 anos, todas elas um dia vão sair do lugar, vão soltar, porque estão unidas. Mas se tivesse fundida, por quê? A fusão é uma coisa extraordinária. Olha para mim.
minhas mãos estão unidas aqui. Mas se elas se fundirem, uma some e só uma aparece. Não é que a outra não está ali, está, mas não é mais duas. É uma só, uma dentro da outra. A criação é isto aqui. Não é união, é fusão. Porque quando Deus está fazendo Adão, ele é o noivo. Ele é o quê? Deus é o quê? E quem é a noiva? A igreja. E Adão é o protótipo da igreja. É ou não é? Pelo amor de Deus, irmão. É ou não é? Porque por causa de Adão veio Abraão, veio os hebreus, e de Abraão veio Isaac veio Jacó, de Isaac as 12 tribos de Abraão, de Israel, e de Israel nasceu a igreja. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui. Adão, ali é o começo da igreja. Deus está dizendo, a minha noiva aqui. Olha a minha noiva nascendo aqui. Só que o noivo é eterno. Diga comigo, o noivo é eterno. E a noiva ainda não é, porque é só um pedaço de barro no chão. Aí o noivo olha e diz, rapaz, eu não posso ficar viúvo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou soprar a minha eternidade dentro deles para eles serem eternos como eu sou eterno. Só que até o direito de eternidade o diabo tirou. Por quê? Porque quando Adão peca, a humanidade cai. Olha para mim. Adão, olhe bem, quando Adão peca, Satanás sobe das profundezas para reivindicar o poder, o império da terra a Deus. Diz assim, porque está escrito que quando eu cedo aquele que eu fui tentado, eu me torno escravo de quem eu cedi. Olha para mim aqui. Então, quando Adão peca, ele se torna escravo do pecado. Olha para cá. Satanás diz, e agora? Eu tenho por direito, a terra tem que ser, eu tenho que dominar a terra. É por isso que em Mateus 4, ele diz assim a Jesus, ó, se prostre e me adore, porque tudo isso aqui foi me dado. Quem deu? Adão não, quem deu foi o próprio Deus, meu irmão. Porque ele sobe para reivindicar, é meu, porque Adão pecou. E se Adão pecou, o domínio agora tem que ser meu. Olha para mim. Só que aí, Deus tem uma estratégia para trazer a humanidade de volta. E como é que vai trazer? Existe um sacrifício no Antigo Testamento, olhe para mim, que o termo hebraico para esse ritual é chamado de Yom Kippur, que quer dizer sacrifício para expiação de pecado, para tirar o pecado. Quem está me ouvindo, diga amém. Adão pecou, a humanidade foi condenada. Paulo disse que por um homem o pecado entrou e pelo pecado entrou a morte. O homem foi separado. Paulo disse, todos pecaram e destituídos, separados foram da presença de Deus. O homem foi separado por consequência do pecado. A morte separa o homem de Deus. Só que Deus não quer a humanidade longe. Deus quer a humanidade. Deus quer a humanidade. E Deus vai fazer o quê? Sacrificar. Olha para mim aqui. Tantas pessoas nasceram e morreram e nenhuma delas serviram para o sacrifício. Nasce Jesus de Nazaré. Olha para mim aqui. Quando Jesus nasce, vai ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Quando João Batista olha para ele e enxerga o Cordeiro de Deus. Mas não é um cordeiro, é um homem de 30 anos vindo para ser batizado por João Batista. E por que João chama ele de cordeiro? Porque nesse sacrifício só era aceito o animal que era o cordeiro. E como era esse sacrifício? Olhe para mim. O ofertante levava o sacrifício para o templo. Quem já ouviu essa expressão aqui? Por fiar e por entrar pela porta estreita. Diga amém. Todo mundo na igreja já ouviu. Esse aí é o texto áureo da Assembleia de Deus. Olha para mim. Que porta era essa? Essa porta, o trâmite para entrar e sair dela era tão rigoroso, olha para mim, que os mais entendidos afirmam que algumas pessoas desistiam de ir fazer o sacrifício por causa desse trâmite tão rigoroso. Por exemplo, eu pequei. Eu tenho que todo ano ir lá para Deus perdoar o pecado de Israel.
Aí eu levo o sacrifício. Quando chegava na porta, tinha 2 levitas do lado de fora. 2 ou 3 levitas do lado de fora. Cada um deles inspecionava o animal para ver se não tinha mancha, para ver se não tinha ruga, para ver se não era coxo, para ver se não era cego. Cada um deles pegavam. Do lado de dentro da porta tinha 3 sacerdotes. Os sacerdotes pegavam o animal, olhava. Se o animal estivesse perfeito, ele ia para o altar. Olha para mim aqui. Lá no altar tem o sumo sacerdote esperando o animal. Do lado do altar tem 2 levitas. 2 seguravam na pata dianteira, 2 seguravam na pata traseira. Esticavam o animal até a costela do animal ficar vulnerável, Ederlan. O sumo sacerdote vinha com punhal e apunhalava o animal na costela para ofender o coração, para morrer logo. Por quê? Porque o sacrifício não podia ficar agonizando no altar. Tinha que morrer logo. É por isso que eu não entendo a expressão de muitos crentes dizendo: coloca a tua vida no altar. O altar não é lugar de vida. Altar é lugar de morte. Eu tenho que me entregar como sacrifício. Eu tenho que morrer no altar. Olha para mim aqui. Esse era o Yom Kippur. Quando Jesus vem andando ao encontro de João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo: Deus resolveu fazer Yom Kippur. Para quê? Só para Israel? Não, para Israel, para a América, para o Brasil, para a Índia, para todos os países que aceitaram a Ele. O sacrifício se estende para Ele também. Olhe para mim aqui, olhe para cá. Só que aí, Jesus é batizado. O batismo de João era para quê? Para quê? Remissão de pecado. Jesus tinha pecado? É aí que a morte estabelece o princípio dela. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Então você está me dizendo que só morre quem peca. É ou não é? E por que Jesus morreu? Por que Jesus foi batizado por João Batista se ele não tem pecado? Por que ele foi batizado? Existem 2 tipos de batismo na Bíblia. O termo hebraico para um dos 2 é mekvê, que é a imersão para tirar o pecado. E o terrilá é a transferência de sacerdócio. E no capítulo 24 de 1 Crônicas, a Bíblia vai dizer que Deus estabeleceu um turno de 24 sacerdotes. Quantos sacerdotes? 24. Por que 24? Porque é o número dos anciões, a corte de Deus que está no céu. Do lado do trono tem 12 e do lado do outro lado do trono tem 12, totalizando 24 anciões. Eles são os sacerdotes do céu. Eles são os sacerdócios de Melquisedeque, o sacerdócio eterno. O sacerdócio terreno é o de Arão, que Deus fez a vara dele florescer. Quando Deus estabelece esse turno, ele bota algumas regras. Um sacerdote passava 12 horas no templo, outro sacerdote passava mais 12, e assim sucessivamente. Olha para mim. Digamos que todo mundo aqui é sacerdote. Eu, Carol, Ederlan, ele Anderson, todos nós somos sacerdotes. Como é que acontecia isso? Eu chegava às 7 horas da manhã, aí ficava até 19 horas. 19 horas Anderson chegava. Quando ele chegava, eu era autoridade sobre ele, porque o sacerdócio, a autoridade do sacerdócio estava sobre mim. Eu era o sacerdote da ocasião. Só que quando ele chegava, ele me levava em algum lugar dentro do templo, aonde tivesse água suficiente que desse para ele me emergir, para ele me mergulhar. Quando ele me segurava e me emergia, eu tinha que mergulhar ele quando ele chegava. Eu estava transferindo para ele a autoridade que estava sobre mim, a autoridade do sacerdócio. Quando ele chegou, eu sou autoridade sobre ele. Depois que eu mergulhei ele, agora ele é autoridade sobre mim. Isso aqui fala de reino de Deus. Por quê? Porque tem gente na igreja que só quer mandar. Tem gente na igreja que é bom para mandar. É bom para isso, é bom para aquilo. Mas o reino de Deus aqui é mandar e ser submisso também. É autoridade e submissão também. Porque na igreja não tem bom não, irmão. Na igreja não tem mandarrão não. Na igreja não tem autoridade máxima não. A autoridade na igreja é Deus, é Jesus, é Ele, meu amigo. Olha pra mim.
que na igreja, nessa última hora da igreja na terra, o que mais tem é crente que sabe bater? Só que Deus ainda está procurando alguém que sabe apanhar. Entendeu, irmão? Tu é bom de falar mal dos outros. Não gostei do culto, não gostei do pregador. Problema seu. Primeiro que o culto não é para você. O culto é para Deus. Se não gostou, vai procurar o que fazer. Porque aqui é lugar de adorar. Levanta a mão aí, aproveita, dá um glória, vai. Eu não gostei de quem cantou. Problema seu. Deus gostou. Eu não gostei do lanche que a irmã fez. Problema seu. Quem comeu gostou. Aleluia. Ainda lambeu o berço. Levante a mão para dizer um glória, vai. Porque aqui é autoridade e submissão também. Não obedece pastor, não obedece liderança e quer dar uma de bonzão, de boa zona. Quem és tu? Desça do pedestral, porque no reino de Deus é mandar e obedecer também. Quando João vê ele, aí João disse assim: eu careço e a ti. João está dizendo: tu é autoridade em pessoa, homem. Tu quer que autoridade mais? Jesus disse: não, tem que me emergir para quê? Para que se cumpra toda a justiça. Se até Jesus foi desse jeito, por que com Jesus tem que quebrar? Ele disse: não, eu vou dar exemplo de humildade. Vamos, me batiza. Você entendeu? Então não é para remissão de pecado. João está transferindo o sacerdote, porque João é o último da ordem de Abias. O último da ordem de Abias, porque o pai de João Batista era sacerdote. Zacarias, ele é o último da ordem de Abias. Então, ali acaba o sacerdócio terreno e começa o sacerdócio eterno. Tá entendendo aí? Vai pra mim. Então, quando alguém lhe perguntar por que Jesus foi batizado, você vai dizer: foi transferência de sacerdócio. Não foi para deixar exemplo, não. Como muita gente diz, né? Porque quebra o princípio, meu amigo. Porque só é batizado para remissão de pecado quem pecou. Então quebra a profecia que diz: ele não pecou e na sua boca não houve engano. Que contradição é essa? Você entendeu aí? Então, ó, quando ele sai dali, ele sai cheio de autor. Irmãos, tem muita gente que não entende por que Jesus venceu a tentação no deserto. Por quê? Porque ele tinha autoridade contra os demônios. E sabe o que é que eu fico observando na igreja? Tem gente que é valente, tem gente que é isso, respondão, linguarudo, fala mal do pastor, fala mal da mulher do pastor, fala mal do diácono, fala mal do pregador, mas não tem autoridade. O diabo não respeita ele, nem respeita ela. Fala mal de todo mundo e dentro da casa dela está uma bagunça, meu amigo. O marido está na mão de outra, a mulher está na mão de outro, e Deus está dizendo: eu quero te dar autoridade para você dominar dentro da sua casa, para o diabo te respeitar. É isso que... Quando vê alguém demoniado tem medo, porque não tem autoridade. Tudo que o diabo tenta ele cede, porque não tem autoridade, não tem aptidão pelas coisas do céu. Vem para a igreja como se a igreja fosse cinema, como se a igreja fosse shopping. Aqui é lugar de autoridade, aqui é lugar de buscar o poder de Deus e adorar. Entraiando e saindo, a vida dela é a mesma. Por quê? Aí vê o crente que aceitou Jesus ontem, a vida mudou toda, e a dela está lá. Eu tenho 10 anos na igreja e não muda. Por quê? Não busca para ter autoridade, meu amigo. A verdade é essa. Aí o irmão do lado está lá, dando lugar, cortando laços, e para lá. Isso aí eu já fiz muito. Isso aí... É ou não é? É ou não é? Não veio mandar uma terra para Jesus, critica. Por quê? Perdeu o contato com o céu. A autoridade acabou. E Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração cheia de autoridade para pisar em quem? Não é no irmão não, é na serpente e no escorpião. Oh glória, levante a mão, pelo amor de Deus. Levante a mão aí, vai, abre a boca para dizer um glória. Tem autoridade, quem quer pega. Quem quer pega, quem quer pega. Quem quer pega. Olha, um dia desse, fui dormir, percebi aqui um caroço grandão, ó.
Mostrei a minha esposa, ela disse, se assiste, tu vai ter que operar. Eu disse, que negócio de operar? Botei a mão, disse, em nome de Jesus, amanhã quando eu acordar, você vai ter sumido. Cadê ele? Tá aqui, ó, cadê? Porque autoridade, eu creio, autoridade. Jesus disse, e vocês vão colocar a mão nos enfermos e eles vão ser curados. Expulsar demônio, eles vão se submeter. Vai, porque eu estou dando. Quem tem autoridade? Levanta a mão quem quer. Pegue na mão de alguém, diga, tem autoridade aqui, tem autoridade. Tem autoridade. Tu vai chegar na tua casa hoje cheio de autoridade, dizendo, Satanás, arruma a tua trouxa, cai fora, porque eu estou com a autoridade do céu. Levante a mão, abra a boca, adore. Esse negócio de que até macumbeiro expulsa em nome de Jesus, não expulsa. Eu quero que você me mostre um texto na Bíblia. O feiticeiro foi lá, em nome do Deus de Paulo, saia. O cara olhou para ele. Eu conheço o Paulo e conheço o Silas. E conheço o Deus dele também. Agora eu quero saber quem é você. Tem gente que é tão ruim que nem o diabo conhece ele, irmão. Senhor, aí, ó, tem gente que para defender a teoria dele, não busca de Deus, não tem autoridade. Aí para defender a teoria diz assim, mas tem muita gente aí que anda errado e mesmo assim prega e acontece. Olha lá. Será que é Deus que está usando ela? Anda errado, é Deus que está usando, porque Deus não usa a gente errado, não. Mas está escrito, olha o texto que ele usa, mas está escrito, Senhor, em teu nome profetizei. Está escrito mesmo. Agora vamos olhar o contexto, ó. O camarada diz, Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei os enfermos. Aí Deus vai olhar para ele e vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que praticar iniquidades, porque eu não vos conheço. Aí eu lhe pergunto, como é que alguém está usando o nome de Jesus se Jesus nem conhece ele? Usando o nome de alguém que não conhece? Como? Como? Porque, olhe bem, Ederlan mora ali. Eu sempre vou na casa de Ederlan, ó. E ele tem nome onde ele mora. Se eu chegar em uma venda lá e dizer, ó, Ederlan mandou pegar um refrigerante aqui, alguém libera. Mas se Ederlan chegar em meu nome, o cara vai dizer, que refrigerante eu vou dar? Para nem conhecer esse tal de Silas. Quem é Silas? Não vai liberar. A mesma coisa é o céu. Você em nome de Jesus. Quem é que está chamando meu nome aí? Não conheço. Está mandando sair no meu nome mesmo. Eu nem conheço. Não tem intimidade. Então quem não conhece não tem autoridade. Só expulsa demônio quem tem intimidade com ele. Só faz milagre quem tem intimidade com ele. Só tem acesso a ele quem tem intimidade, quem é amigo dele, irmão. Essa fiada. Ó. Não, para qualquer um pode expulsar. Qualquer um não. O nome de Jesus é banana. Agora não pode nem usar dizer batata, porque batata tá R$10 o quilo. Sangue de Jesus tem poder. Olha para mim. Cheio de autoridade. Fale para o seu irmão, cheio de autoridade. Cheio de autoridade. Quem tem filho aqui sabe. Se eu chegar para o seu filho e dizer sente, ele não senta. Mas tu chega e diz, senta! Ele senta. Por quê? Seu filho sabe que eu não tenho autoridade sobre ele. Mas ele sabe que você... irmão, o diabo conhece quem tem autoridade. Viu? Não vá se enganando, não. Não vá com o peito aberto, não. Que o diabo sabe quem tem autoridade. E ele sai cheio de autoridade. Resiste às propostas do diabo. Sabe por que você vê crente caindo todo dia? Porque... para o diabo estar exposto, ele não tem autoridade para rejeitar, para não estar cheio. Aí absorve. Entendeu? As propostas do inimigo. Olhe para alguém e diga para ele assim, ó, Deus te enche de autoridade aqui hoje. Vai ver. Só que, ó, ele tem autoridade, ele venceu, olha para mim, a proposta do inimigo, as fases da tentação no deserto ele venceu. Só que Satanás ainda tem o império da morte. Como é que ele vai tomar? Diga comigo, morrendo. Só que o diabo sabe que ele não pode morrer. Por quê? Porque o diabo sabe que o princípio da morte é o salário do pecado é a... O salário do pecado é a...
O diabo está dizendo, ele não vai morrer porque ele é santo. Eu já tentei até pegar uma mentirinha de nada, mas ele não mente, ele é todo justo, ele é correto demais. Olha para mim. Tem um pregador que diz assim, e o diabo fez festa quando Jesus morreu. Que festa que nada, meu amigo. Eu já digo diferente. Se tem um buraco no inferno, lá onde ele tinha que se esconder e se intocar, ele foi para lá. Porque tudo que o diabo menos queria era que Jesus morresse. Por quê? Porque ele sabe que se ele derrama o sangue, tu ia estar aqui hoje dando glória. Então o diabo está dizendo que ele não morre porque não tem pecado. E o princípio da morte é o quê? O salário do pecado é a... Só que aí Jesus olha, imagina Jesus olhando assim, dizendo, ô Satanás, oi, desce da bola. Por quê? Porque já que eu não tenho pecado, eu vou assumir de quem tem. Eu vou rebobinar para você, ó. Ele está dizendo assim, ó, já que eu não tenho, então eu vou assumir de quem tem. Me dá o pecado de vocês. Não quero só o pecado não, eu quero a enfermidade. Eu quero tudo de vocês aí. Tudo de ruim, me dá que eu aguento. Vai, bota o peso aqui nas minhas costas. Levou, Isaías disse, eu sei que ele levou. Por quê? Ele levou sobre si todas as dores, as enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E nas suas pisaduras nós fomos sarados. Levante a mão, pelo amor de Deus, para dizer um glória, Quando Jesus assume a culpa, aí a morte aí vai afoita com muita sede ao pote. Ela vai, Carol, e pega Jesus. Eu imagino Paulo só esperando a morte. Pegar Jesus. Pega a morte. Pegou. Depois que o homem morre, ele vai para o Sheol dos ímpios. Porque todo homem que morre vai para lá. Porque nós somos pecadores. Nada tira isso de nós, ainda não. Ainda não. Até o direito de eternidade foi tirado de nós. É por isso que Paulo disse que o nosso corpo vai ser revestido de incorruptibilidade para que nós possamos herdar a vida eterna. Está entendendo aí? Jesus está dizendo, até aquilo que você perdeu lá no Éden, eu vou devolver tudo, tudo. Olha para mim. Quando Jesus morre, capítulo 3, verso 19 de 1 Pedro, diz que ele desce ao mais profundo do abismo. Está escrito? Quando ele chega lá, aí ele não pode ficar lá, porque só fica lá quem tem pecado. Só que quando ele chega lá, aí a morte vai prender ele com os arguilhões, ó. Os grilhões da morte vão prender Jesus. Quando vai prender, ela olha e diz, ele não pode não posso prender ele não. Por quê? Porque ele não tem pecado. Ele não cometeu o pecado, ele assumiu o pecado de alguém e pagou. Porque a última gota do sangue do corpo dele saiu. Saiu tanto que até água saiu. Olha pra mim. A morte não pôde. Existe um texto em Atos dos Apóstolos que diz assim, ó. E Jesus não foi contido pelas ânsias da morte. A morte não pôde segurar ele lá embaixo. Por quê? Porque ele não tem pecado. E se ela segura ele lá, ela está quebrando o próprio princípio que o salário do pecado é a... Aí Paulo grita em Coríntios capítulo 15. Ó morte! Tu prendeu Moisés, não foi? Foi. Prendeu Isaías? Prendi. Porque todos eles pecaram, não foi? Foi. Agora eu te pergunto, por que não segurou Jesus? Cadê o teu arguilhão contra ele? Cadê as tuas algemas contra ele? Ô morte, aonde está o teu arguilhão? Aonde está a tua vitória, morte? Sabe por quê? Porque até sobre a morte ele venceu. Ele venceu. E você tem que dar glória por isso, porque ele venceu. Agora olhe para cá. Ele venceu. Subiu no Monte das Oliveiras. Subiu, diga comigo, ele subiu no Monte das Oliveiras. Aí os discípulos ficaram olhando. Aí veio os anjos e disse assim, varões de Galileus, o que estás olhando? O mesmo Jesus que tu viste subir, ele vai voltar. Olha para o seu irmão e diga, ele vai voltar. Não, fala forte, ele vai voltar. Fala de novo, acho que ele está dormindo. Fala assim, ó, ele vai voltar. Capítulo 19, verso 7 de
Apocalipse, olha o que diz. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque a boda do Cordeiro chegou. A sua esposa já se preparou. Quem é a esposa do Cordeiro aqui? Quem é a esposa do Cordeiro aqui? João, quando viu ele lá na ilha de Patmos, caiu em seus pés e disse: levanta, João, eu sou o Cordeiro que fui morto, mas estou vivo. Olha aqui na minha mão, João, eu tenho uma chave da morte. Por quê? Porque eu venci o império dela. Olha para mim, quando Jesus morre, ele vence Satanás, que tinha o império da morte, ainda toma a chave da mão dele. Sabe qual é o detalhe aqui? É que a morte separou a humanidade de Jesus, e com a morte, Jesus trouxe a humanidade de volta. Com a morte ele separou, Jesus diz: e com a morte eu trago de volta. Levante a mão aí para dar um glória, porque ele morreu, ressuscitou para nos dar vitória. Só que ele está vivo. Olha para mim. Só que a igreja ainda está aqui. Ainda. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Só que existe algumas características, pastor Ederlan, de uma noiva, de uma esposa que se preparou. Você sabia que no casamento hebraico, olha para mim, quem escolhe a noiva para o noivo não é o noivo, é o pai do noivo. É por isso que Deus disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, porque eu sei qual é a noiva que o meu noivo precisa, que o meu filho precisa. Olha para mim aqui. Está pensando que você está aqui dando glória porque você quis? Na verdade tem gente que nem vinha aqui essa tarde. Você veio porque o noivo pegou na tua mão e disse: bora lá que eu quero falar com você. Bora, bora, bora. Ó, olha para mim aqui, olha para cá, olha para mim. O pai da noiva, o casamento hebraico é assim. O casamento dos hebreus é assim, ó. É o pai do noivo que escolhe a noiva para ele. Só que eu vou lhe dizer, olhando as características dessa noiva aqui, nenhum pai, eu vou lhe dizer uma coisa duríssima aqui agora, ó. Nenhum pai escolheria uma noiva com uma igreja para o seu filho. Nenhum pai escolheria uma noiva, vou repetir, porque a noiva que tem mais defeito é a noiva do Cordeiro. Trai ele todo dia. E ele diz assim: eu não vou abrir mão de você, eu quero casar com você. Aleluia. Olha para mim. Só que quando o pai escolhia a noiva, quando ele não podia ir escolher, ele mandava um representante. Nesse caso foi João Batista. E a noiva tem que se submeter às exigências que o pai mandou ou trouxe. Se o representante viesse, ele trazia as exigências que o pai do noivo mandou. E se o pai viesse, ele mesmo ditava as exigências. A primeira exigência que João Batista trouxe, que o pai mandou, foi: arrependei-vos. Por quê? Porque não há perdão de pecado sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Capítulo 2, verso 37 de Atos dos Apóstolos. A primeira mensagem de Pedro. Pedro pregou, aproximadamente 3.000 pessoas se convertem. Quando Pedro acaba de pregar, quem disse que ele fez o apelo? O povo veio até ele e disse: varões, irmãos, o que faremos agora? No versículo 38, Pedro olha para eles e diz assim, ó: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus e receba o dom do Espírito Santo. Por quê? Para dar qualquer passo no reino, eu tenho que me arrepender. E o que é arrependimento? Olhe para mim. Existe um termo hebraico para arrependimento chamado de techuvá, que quer dizer voltar, retornar ao ponto inicial. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui: quem é crente como Ederlan aqui sabe, quem é crente como o Caró, que vem anos e anos nessa guerra, sabe, nós até a qualidade de culto mudamos, caímos demais. Nós não somos os crentes que éramos antes, nós não somos as mesmas pessoas que éramos antes. Como eu falei aqui no início, eu orava 5 horas por dia antigamente, subia no monte eu, o Rubens, pastor Augusto aqui da Valéria, era tanta gente.
E uma vez eu me lembro que Rubens levantou em profecia e disse: um vento vai soprar, muita gente vai cair. Essa profecia se cumpriu de fato. Foi muita gente desviando, gente que até hoje não voltou para a igreja, gente que nunca mais conseguiu um equilíbrio espiritual. E nesta noite aqui, nesse início de noite, o noivo está aqui dizendo: eu vim aqui esse final de tarde para dizer, é tempo de ter chuva, de arrependimento. Deus quer uma noiva que volte ao ponto inicial. Precisamos ser como éramos antes. Sabe qual é o problema? Estamos com dificuldade de nos submeter às exigências do pai do noivo. Estamos com dificuldade de entender que para ser noiva, para valorizar o que ele fez, temos que abrir mão de muita coisa. Temos que abrir mão e o ser humano não foi adaptado para abrir mão. Sabe por quê? Porque nós queremos ganhar aqui. E nós temos que entender que nós não somos daqui dessa terra. Nós estamos passando um período aqui. Jesus chamou o crente para perder aqui e ganhar lá. Jesus chamou o crente para sofrer aqui e ser alegre eternamente lá. Levante a mão, pelo amor de Deus. Só quem está entendendo isto aqui, abra a boca e adore. Um evangelho triunfalista, pobre demais. Teologia da prosperidade diz que se você não tem um carro, se você não tem uma comida boa, se você não tem uma roupa boa, Deus não está com você. E no entanto a Escritura diz que bem-aventurados os pobres, aqueles que façam perseguição aqui por causa do nome de Jesus, porque tem um lugar reservado no céu para os tais. Levante a mão aí, abre a boca para dizer um glória. O princípio é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Você lembra de Salomão? Salomão, Deus se apresentou para ele e disse: pede o que tu quiseres e te será feito, dado. Se Salomão pedisse uma Ferrari, Deus dava, meu amigo. Ah, mas Ferrari não existia naquele tempo. É por isso que eu estou dizendo que Deus dava, porque Deus chama a existência aquilo que não existe. Mas Salomão disse assim: eu quero sabedoria. Para quê? Para poder entrar e sair no meio do teu povo. Quem era o povo? O reino de Deus, que foi o reinado de Davi, que Davi passou para Salomão. E o reino é de Deus, o povo é de Deus. Salomão se preocupou com o povo de Deus, ele esqueceu dele. Aí Deus disse assim: porque não me pediste nem prata nem ouro, eu vou acrescentar na tua vida. Salomão entendeu que buscando primeiro as coisas de Deus, o resto Deus cuida. Eu vou para a igreja, vai fazer o que na igreja? Eu vou receber bênção, veio para o lugar errado. Eu vou para a igreja, vai fazer o que? Receber minha vitória. Então veio para o lugar errado. Porque na hora do culto Deus não dá vitória a ninguém. Na hora do culto Deus não dá vitória a ninguém. Porque o culto não é para o homem, o culto é para ele. Você não veio receber, você veio dar. Oh glória. E que hora é que eu recebo minha vitória? Depois do culto. Primeiro você adora, depois Deus te dá vitória. Vitória. Alegremos e regozijemos, porque é chegada a boda do Cordeiro, chegou e a sua esposa já se preparou, irmão. Olha para mim aqui. Só vai se alegrar quem se preparou. Quem anda de qualquer jeito não vai ter meio termo. O tempo de hoje não é meio termo, não. Hoje é misericórdia. Enquanto está na misericórdia, aproveita para se arrumar, porque o noivo está chegando. Tá. Olha para mim aqui. Depois que ela aceita as exigências, ela é imergida também. É o mequivê nupcial. Olha para mim. E depois que ela é emergida, ela tem que confessar publicamente. Por quê? Porque os outros homens vão ficar olhando para ela. Mas depois que ela confessa, todos os outros pretendentes entendem e dizem: não vamos mais mexer com ela. Por quê? Porque ela já tem compromisso. Ela já tem noivo, então não mexe com ela não. Olha para mim aqui. Todo mundo que não é casado aqui sabe. Quando quer casar e gosta da jovem, primeira coisa que olha para onde? Pro dedo, é ou não é? Para ver se é casada, é ou não é? Quando tem aliança, é assim: não, nem quero, nem vou olhar mais. Por quê? Porque tem
compromisso. Olhe para mim. O problema é que o diabo sabe que você tem um noivo. O problema é que o diabo já sabe que você tem um noivo. Ele sabe que você é comprometida. Mas outro problema, sabe o que é? É que a noiva, mesmo comprometida, ainda quer se envolver com outros noivos. Tem muita gente que já é comprometida na igreja, mas também é comprometida com outras coisas. Com mentira, com adultério, com drogas, com álcool, com fornicação. E Deus está dizendo: eu vou limpar essas concubinas da minha casa, porque eu só tenho compromisso com noiva. Eu vou tirar. Oh glória. Pegue na mão do irmão e pergunta para ele: tu é noiva ou tu é concubina? Tu é noiva ou tu é concubina? Porque noiva é diferente. Noiva se diferencia. A noiva não é dessa terra, não se compromete com as coisas dessa terra. A noiva, ela só tem comprometimento com o noivo, com o noivo, com o noivo. Pega na mão do irmão, sacode ele e vem no glória. Sou noiva, mas ainda tem CD de Pablo em casa. Sou noiva, mas ainda tem CD de sertanejo em casa. E o noivo está dizendo: larga a mão disso, porque a minha noiva só adora um. A noiva só adora um em espírito e na... Levanta a mão para dizer um glória, vai. Levanta a mão, vai. Abre a boca. Um minuto, vai. Um minuto. Abre a boca, 1 minuto. 59, vai, abre a boca. Abre a boca, só quem é noiva vai adorar. Quem é concubina fica de fora. Mas quem é noiva, entra na caravana do glória. Abre a boca. O da Candadeua, Xia, Ora, Aia, o Yabacandadeua, Tibéria, Uracandandamanaio, é Madócia, é Biacandoia, é Bidaia. Abre a boca. Eu estou sentindo a presença do noivo. A noiva não se compromete porque já é comprometida. E quando ela vai vacilar, ela se lembra do noivo e diz: não posso. Porque quem é o noivo é o cordeiro. Porque a boda é dele, a festa é do cordeiro. Eu não posso me comprometer com as coisas dessa terra. Eu tenho que me lembrar que eu sou noiva do cordeiro. Eu tenho que ter o cordeiro na minha cabeça. Eita, eu tenho que ter ele na minha cara. Olhe para cá. Eu vou encerrar agora, olhe para mim. Abraão e Isaac estão subindo o monte. Abraão e Isaac estão falando que a noiva não pode tirar o cordeiro da cabeça, senão trai ele, senão peca, senão cede as coisas do mundo. Tem que acordar com o cordeiro, dormir no cordeiro. E lá vai Abraão e Isaac, olhe para mim. Lá vai Abraão e Isaac sacrificar no monte. Deus pediu Isaac a Abraão, porque Abraão se afastou muito do altar, porque Isaac tinha nascido. Aí Deus disse: então eu quero Isaac, então traga ele para mim. E é para eu levar o menino para onde? Para onde tudo começou, lá para o altar. Lá vai Abraão subindo. Abraão está levando lenha, Abraão está levando cutelo, Abraão está levando fogo. Só que falta o cordeiro. O menino percebe e pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para o menino e diz: Deus proverá para si o cordeiro. Olha para mim aqui. Abraão é velho, Isaac é novo. Diga comigo: Abraão é velho e Isaac é novo. Isso aqui fala de 2 gerações, gente. Isso aqui fala de 2 gerações. Uma geração velha que já passou, que já se esqueceu do cordeiro, e uma geração nova que está dizendo: pai, aonde está o cordeiro? Está subindo. E o detalhe aqui é que eles estão subindo. Se eu perguntar quem quer subir aqui, todo mundo vai erguer a mão para cima. Só que ninguém pode subir fazendo como Abraão, esquecendo do cordeiro. Tem que fazer igual Isaac, subindo, sucesso, e dizendo assim:
aonde está o cordeiro? Por quê? Porque se a gente chegou até aqui, foi porque a gente ainda tem o cordeiro. Aonde está o cordeiro? Olhe para mim. Quando Isaac chega lá em cima, que Abraão amarra ele no altar e vai matar, uma voz diz: não faça isso. Quando a voz diz: não faça isso, o cordeiro aparece para dar livramento a Isaac. Por quê? Porque foi Isaac que se lembrou. Não entendi, Silas. O cordeiro está dizendo: enquanto você se lembrar de mim, eu dou livramento na tua casa, a teu filho, a teu marido. Enquanto você se lembrar de mim, eu cuido de você. Levante a mão, só que ainda lembra do cordeiro, dá um pulo da cadeira, fica de pé. Olhe para alguém do lado e diga para ele: não esqueça que você é noiva do cordeiro. Fale forte: não me esqueça que você é noiva do cordeiro. Olhe para mim aqui. Ó, já percebeu que quando alguém vê que você é compromissada, não é todos os casos, que você é compromissado, aí que ele vem, é aí que ela vem. Não sei porquê, isso é demônio. Mas ó, o diabo é assim. Quanto mais ele vê que você é compromissada com o cordeiro, aí que ele vai vir. E ele não vem com suco de babosa não, viu? Ele vem com um dos melhores sucos do mundo. Ele só dá coisa boa, porque ele sabe o que é que a carne gosta. Ele conhece o desejo da carne. Mas quando ele vir, você vai olhar para ele e vai dizer: sai para lá, Satanás. Por quê? Porque eu já tenho um noivo, já tenho um compromisso. Olha aqui minha aliança. Eu fiz aliança com o cordeiro, não quebro. Por quê? Porque quem não cede às propostas do diabo, acredita no que diz em Mateus capítulo 24. Se não me engano é no versículo 37 que diz: e acontecerá depois daquele dia, que o sol não dará mais a sua luz, a lua escurecerá, as estrelas cairão do céu, as extremidades do céu serão abaladas, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Quem vai estar lá para subir com o cordeiro nos ares, ergue a mão lá em cima e dá um glória para Jesus, porque ele merece. Pegue na mão de alguém. Pode fechar o corredor aí se quiser. Feche os seus olhos e com base no que você ouviu aqui, você vai orar agora. Você vai fazer uma oração agora. 30 segundos para você fazer uma oração com base na palavra que você ouviu aqui. Silas, essa palavra não foi para mim, eu estou bem com Deus, tudo bem. Isso acontece mesmo. Deus falou comigo no louvor, Silas, amém. Mas se alguém aqui ouviu a palavra e ouviu Deus, o Cordeiro, falar com você, faça uma oração e diga: ô Cordeiro, eu quero me aproximar mais. Fala para ele, fala a ele, faz uma oração. Faça uma oração agora ao Cordeiro, vai. Isso, orem em outras línguas. Vai falando com o Cordeiro aí. Vai falando com ele aí. Vai falando com ele aí. Vai falando com ele. Vai falando com ele. Isso, tem gente chorando. Maravilha. Isso, chore mesmo. Chore mesmo. Chora mesmo. É o Cordeiro dizendo: eu estou aqui do seu lado, pode chorar. Eu estou aqui, vim aqui para te aproximar de mim. O mundo estava querendo te levar para longe, e você dizendo: eu não quero. E o Eterno viu dentro do seu íntimo o desejo de ficar firme, o desejo de adorar. E Ele te trouxe aqui essa tarde para lhe dizer: eu não vou desistir de você, você é a minha noiva. Eu não vou abrir mão de você, você é a minha noiva. Eu não vou abrir mão de você, o mundo não vai te roubar de Deus. Você é noiva do Cordeiro. Deus, nós oramos essa tarde porque ouvimos a tua voz. A tua palavra é mais doce do que o mel, como disse o salmista, ao meu paladar. A tua palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes. É apta
pronta para discernir as intenções do coração. A tua palavra é viva, é eficaz. A tua palavra acende labaredas de fogo. A tua palavra é escudo e broquel. A tua palavra é descanso. A tua palavra é luz, é lâmpada. A tua palavra é espada. A tua palavra é conforto. A tua palavra é azeite. A tua palavra é a água que mata a sede. E nós acreditamos no poder da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Porque assim como a chuva e a neve que desce dos céus e para lá não torna, assim será toda a palavra que sair da tua boca, diz o Senhor. E nós acreditamos na mesma. Senhor, faz essa palavra frutificar em nossas vidas, Senhor, e que na vida de cada irmã, de cada irmão que está aqui, que aceitou essa palavra, que o Senhor possa fazer algo novo esta noite, que o Senhor possa fazer algo novo esta noite, Pai, meu Deus. E nós acreditamos que o Senhor está fazendo coisas novas. Só quem acredita nisso vai aplaudir forte Jesus, porque Ele merece.